Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 29 de junho de 2021, são 21 horas e 49 minutos. Lição número 7 da classe de juvenis, catástrofes naturais, começando com a hora da revisão. Resposta número 1. Antes, porém, me responde rápido e certo. Qual é a maior floresta do mundo? Resposta número 1. São fenômenos da natureza que geralmente provocam uma grande destruição. Resposta número 2. Sim. Eles estão se cumprindo a cada dia. Resposta número 3. Não. O homem tem um mandato de cuidar da terra. Resposta número 4. Sim. Resposta número 5 é uma resposta pessoal. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Hoje eu vou te passar algumas questões, vamos falar um pouco sobre catástrofes naturais. Eu vou te passar algumas questões aqui bastante interessantes. Eu te perguntei qual é a maior floresta do mundo, e eu tenho quase certeza que você errou a sua resposta. Fica aqui comigo que você vai compreender, talvez até você tenha acertado, mas a probabilidade de você errar essa pergunta é bem alta. Então, e por que eu estou te perguntando sobre essa questão da maior floresta do mundo? Você também vai saber, está dentro da ideia das catástrofes. Você talvez, por ser novo, não vai ter muita noção sobre catástrofes que aconteceram. Entretanto, você muito provavelmente já ouviu falar de terremotos, né? E a Bíblia registra alguns casos sobre terremoto. Houve, por exemplo, em Apocalipse 16, versículo 18, um terremoto como se nunca houve. E um terremoto, como diz Atos 16, 26, também abriram as portas das prisões. Eu quero falar um pouco sobre a questão da tsunami. A tsunami é uma palavra de origem japonesa que significa onda de porto. É uma onda gigante que se forma no oceano por meio de grandes perturbações na água. Eu vou te falar que duas tsunamis acontecerão mais, mas eu vou te falar de duas que são mais recentes, que talvez você tenha alguma lembrança, mas é muito provável que não, justamente porque apesar de ser recente, já faz algum tempo. A tsunami em Sumatra, na Indonésia, causou um terremoto de 9,1. Essa escala vai até 9, né? Que gerou ondas de 50 metros e um total de 250 pessoas morreram. Isso foi em 26 de dezembro de 2004. Em Fukushima, no Japão, isso na Indonésia, né? Em Fukushima, no Japão, gerou o pior terremoto da história do Japão, de magnitude 9,1, com ondas de 10 metros. Entre suas consequências estão um acidente nuclear de Fukushima, né? E 18 mil vítimas, entre mortos e desaparecidos, em 11 de março de 2011. Então, antes de 2011, talvez você, muito lá longe, né, você talvez possa se lembrar. Essas são algumas das tsunamis, algumas catástrofes naturais. E a questão do incêndio e outras coisas, eu vou falar um pouco mais para frente. Vamos andar um pouco na nossa introdução. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o seu dever era lavrar e guardar o lugar. Cuidar e zelar de toda a criação. No entanto, o pecado entrou no mundo e fez com que a natureza entrasse em colapso. O Senhor Deus, sabendo que após a queda o coração humano tornou-se inclinado para o mal, alertou-nos sobre os sinais do fim dos tempos, dentre eles as catástrofes naturais. Assim, nos últimos dias temos vivenciado com frequência vários terremotos, enchentes e outros fenômenos que demonstram claramente que é chegada a hora do retorno do Senhor Jesus. As catástrofes, quando acontecem, é claro, nós ficamos completamente comovidos, tristes com o que está acontecendo. Entretanto, nós precisamos lembrar das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é apenas o princípio das dores.
Então, quando nós vemos essas coisas acontecendo, nós precisamos compreender que está próxima a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele disse que quando acontecessem essas coisas aconteceriam. Entretanto, hoje fazem algumas questões bastante equivocadas. Por exemplo, a farsa do desmatamento e o aquecimento global. Isso é mentira, isso é uma farsa. Então, existem muitas coisas ligadas a esse negócio, existem muitas questões políticas, na verdade, questão de financeira e até, acredite, até coisas ligadas ao agronegócio. Então veja que são milhões de dólares envolvidos na verdade, por isso as pessoas sempre vão falar de uma forma mentirosa sobre o aquecimento global, o efeito estufa e tantas outras coisas, a camada de ozônio. Por exemplo, a camada de ozônio ela não existe. Pode parecer estranho, mas qualquer cientista sério vai te falar exatamente isso, não existe a camada de ozônio. O que existe são lugares no espaço, vamos assim dizer, né, que existe o ozônio, mas não uma camada que reveste todo o planeta Terra. Isso é mentira. Então veja que isso aqui é só um dos pontos sobre a questão de incêndio, desmatamentos e tantas outras coisas que eu vou tratar aqui com você, que você vai ver que não passa de balela. Agora a verdade é que não é porque algumas questões que as pessoas falam é mentira, que nós vamos sair por aí destruindo tudo. Aí também não, né? Nós precisamos zelar daquilo que Deus criou, até porque foi Deus quem criou, não foi nós. Então, se Deus criou e nós somos servos do Senhor, então nós temos que cuidar daquilo que é a plenitude do Senhor, né? É aquilo que o Senhor fez. Você sabe o que é uma catástrofe natural? Há muito tempo o ser humano vem destruindo e esgotando os recursos naturais de que dispomos para a subsistência, causando um desequilíbrio ambiental cada vez maior no planeta. Nos últimos anos, muitos desastres naturais trouxeram enormes prejuízos, consequência, dentre outras coisas, do desequilíbrio no ecossistema causado pelo efeito estufa, que é provocado pela quantidade excessiva de gases poluentes, danificando a camada de ozônio, alterando assim as condições climáticas. Começando com a camada de ozônio. Como já falei, não existe uma camada de ozônio. Mas os cientistas dizem que existe uma camada de ozônio e essa camada de ozônio tem 30 quilômetros de espessura. Aí eu te pergunto, uma camada de 30 quilômetros de espessura tem como ser penetrada? Tem que ser como destruída? Olha que quando a gente começa a pensar nas situações, começamos a ver as condições, vemos que tem algumas coisas erradas. Aí vem a questão do efeito estufa. Algumas pessoas dizem que... Vamos pensar um pouco. Eles dizem que uma borboleta que bate as asas no Brasil cria um tufão nos Estados Unidos. Faça-me rir, né? Onde isso? Qual o cabimento disso? Qual a lógica disso? Então veja que isso tudo é balela. Isso são questões que as pessoas fazem para amedrontar as pessoas, que também têm outras questões envolvidas. Veja que sim, existe sim algumas questões de situações de que poluentes, né, vamos botar assim, né, falando assim claramente, pessoas que acontecem coisas que destroem uma coisa e outra, mas nada da forma com que falam, né, do jeito que alarmem, caso alarmante, que é uma borboleta que bate as asas aqui no Brasil vai criar um furacão nos Estados Unidos e coisas desse tipo, dessa natureza, né? Agora, nós precisamos, como servos do Senhor, como eu já falei, fazer a nossa parte. Nós precisamos manter as coisas nos seus devidos lugares. Sinal da volta de Cristo. Se em tempos passados os terremotos aconteciam apenas em territórios de zonas de convergência de placas tectônicas, nos últimos anos temos vivenciado terremotos em diversos lugares. Este é sim um sinal que evidencia a volta de Jesus. Como eu já falei, isto é uma questão que vai nos trazer à tona a ideia para nós de que Jesus está próximo de voltar. Por quê? Porque já está acontecendo algumas coisas. Jesus falou que aconteceria, então vamos ficar de olho, bem aberto, vamos ficar alertas. Porque realmente Jesus falou sobre as pestes, falou de outras coisas,
inclusive de terremoto, e é o que nós temos visto. Eu vou te falar algumas questões aqui para que nós venhamos compreender. Por exemplo, as pessoas dizem que se os gelos derreterem, o mar vai subir cerca de 80 centímetros, outros dizem que é 1 metro e tantas outras coisas que pode parecer pouco, mas causaria inundações e milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas morreriam afogadas. Vamos pensar um pouco. Vamos supor que isso seja verdade. Com 80 centímetros, quem iria se afogar em 80 centímetros? Não existe condições disso. Não há possibilidade. Mesmo se fosse 1,5 m. Você vê uma pessoa adulta, é claro, com exceção de anão, por exemplo, né? Os anões, né? Mas uma pessoa adulta tem em média 1,70 m, em média. Então, se 1,5 m subiu o mar e inundaria esses países, como eles morreriam? Se ainda iriam ficar 10 centímetros, se a água ainda não cobriria a cabeça. Por aí você já começa a ver que tem alguma coisa, como nós falamos muito, né? Alguma coisa errada não está certa. Olha como é que a coisa não... Viu como é que não bate? Não é verdade? Para ter uma ideia, imagina, por exemplo, que você tem uma piscina olímpica na sua casa. Aí na sua casa certamente tem uma geladeira, certamente tem um lugarzinho para botar gelo, não tem? Agora imagina que você pegue um cubo desse gelo e jogue dentro dessa piscina olímpica. Qual nível vai subir dessa piscina olímpica porque você colocou um pedacinho de gelo ali? Da mesma proporção são os mares. Os mares são gigantescos, os oceanos são gigantescos. Ainda que o gelo se derretesse, não conseguiriam subir. Isso é mentira dos cientistas. Não digo todos os cientistas, eu digo alguns que são vendidos, né? Que se deixam levar por questões, outras questões ambientais. Por exemplo, a questão dos incêndios nas florestas. Os incêndios são normais, são naturais, acontecem mesmo, é naturalmente. Os incêndios são naturais. Agora, se você observar bem, quando acontece um incêndio numa floresta aí fora, vão dizer que é incêndio. Mas quando acontece no Brasil, na floresta amazônica, dizem que é desmatamento. Ué, por que lá pode acontecer o incêndio e aqui é desmatamento? É claro, existe desmatamento? Claro que existe desmatamento. Não estou dizendo aqui que não seja. Eu digo que o que acontece, o que eles falam, é balela, é conversa. Dizem que as calotas polares derretem e com as calotas polares derretendo vai aumentar o nível dos oceanos e as pessoas morreriam, que até o Rio de Janeiro iria ficar inundado e outros países, outras cidades, o mundo afora. Não faz sentido, não faz nenhum sentido. Porque, como eu já falei, se você colocar uma pessoa que tem 1,70 m num nível de água que vai subir 1,50 m, 1,5 m ou 1,60 m, vai sempre, a pessoa não vai se afogar. Isso é mentira. Nenhum país do mundo vive ao ponto de que se o mar subir um pouquinho, todo o país vai ficar inundado. É mentira. Isso é mentira. Então veja que se você for olhar em Gênesis capítulo 8, versículo 22, a Bíblia vai dizer que haverá inverno e verão, frio e calor. Então, vai sempre acontecer esse ecossistema segundo a Bíblia diz que vai acontecer assim. Então os cientistas, alguns cientistas estão falando errado, estão falando coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E se falando em floresta, existe uma questão que é muito crucial, que nós venhamos aprender em definitivo. Se você puder guardar ao menos isso que eu vou te falar agora, já vai ser de uma grande valia e entendimento para você. As pessoas, há um ensinamento que diz que a chuva porque existe floresta. Não é verdade. Não há chuvas porque existem florestas. Existem florestas porque existe chuva. E por que isso? Você pode ver, por exemplo, em Jó capítulo 14, versículo 7, vou te lembrar que esse texto é um texto literal. Jó, quando estava falando a esperança para a árvore plantada, ela ao cheiro das águas brotará. Quando o Jó está falando isso, ele está falando da árvore de uma forma literal.
Um pé de manga, por exemplo, para você entender. Ele está falando da árvore de uma forma literal. Então, o que acontece? As pessoas dizem, aqui na floresta amazônica, não sei quantos desmatamentos, não sei quantos campos de futebol, por exemplo, de desmatamento. Mas daqui a 20 anos, aquilo está tudo reflorestado de novo sozinho. Não precisa ninguém reflorestar. Por quê? Porque ao cheiro das águas, as árvores brotará. A vida voltará à vida. Né? A vida voltará à vida. As plantas voltarão à vida. Só que eles usam isso como argumento para falar sobre a questão do desmatamento. As florestas não são a mais importante para o ecossistema do mundo, vamos assim dizer. Né? O mais importante são os oceanos. Se os oceanos secassem, aí sim nós poderíamos e deveríamos, né? Devíamos ter um problema. Mas florestas, de maneira nenhuma. O mundo, as pessoas até falam, né, que a floresta amazônica é o pulmão da humanidade. Isso também não é verdade. O que a floresta amazônica produz de oxigênio, ela mesma consome. Então se acabar, por exemplo, com a floresta amazônica, zera ela da noite para o dia. Sabe o que vai acontecer no mundo? Nada. Absolutamente nada. Não vai ter nenhum impacto ambiental como as pessoas dizem que terá. Eu sei que pode parecer estranho, e talvez até seja mesmo estranho, mas o mundo não depende da floresta amazônica. Nem nós dependemos dela. É claro, existe o ecossistema, existe os animais, existe aquilo tudo. Mas em se tratando de sistema, de ecossistema, não é verdade. Eu te perguntei no início qual seria a maior floresta do mundo. Foi assim mesmo que eu te perguntei, não foi? E muito provavelmente você respondeu que foi a floresta amazônica. Se você respondeu que a floresta amazônica é a maior floresta do mundo, eu sinto em dizer, mas você errou a tua resposta. A floresta amazônica não é a maior floresta do mundo. A maior floresta do mundo é a floresta taiga. A taiga é 3 vezes maior do que a floresta amazônica. E por que as pessoas fazem essa confusão? Porque a floresta amazônica ela é tropical. Então sim, se alguém perguntar qual é a maior floresta tropical do mundo, aí sim é a floresta amazônica. Mas por isso que eu perguntei qual é a maior floresta do mundo. Apenas isso, sem o tropical no meio, né? Somente isso. Então é a floresta taiga. A taiga ela é subtropical, ou seja, uma parte do ano ela está congelada, né, vamos assim dizer, e na outra parte não. Na outra parte do ano não. Para se você ter uma ideia, a floresta taiga, como já falei, ela tem 3 vezes maior do que a floresta amazônica, ela tem um pouco mais de 25 milhões de quilômetros quadrados, contra uns 8 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia. Só na Rússia, o desmatamento lá é 10 vezes maior do que o da floresta amazônica. Aí eu te pergunto, você já ouviu alguém falar do desmatamento na floresta taiga? Certamente que não. Por quê? Por que as pessoas falam somente da floresta amazônica e somente do Brasil? Somente a parte brasileira. Você nunca maldou isso? Você não acha que tem alguma coisa errada? Para ter uma outra ideia, se falando do meio ambiente, em catástrofes naturais, essa coisa toda, as pessoas ambientalistas dizem que estão muito preocupados, países no mundo afora, dizem que estão muito preocupados com a floresta amazônica e com os seus ribeirinhos e tudo mais. Então vão fazer isso, vão dar tanto dinheiro, uma quantia em dinheiro muito grande para se resolver isso, para se fazer aquilo, porque estão preocupados com o meio ambiente. Não, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque se realmente eles estivessem preocupados com isso, eles liberariam verbas para saneamento básico no país. Saneamento básico. E não com a ideia de que vai lá para a floresta amazônica. A floresta amazônica ela tem pelo menos 80% da sua área preservada. E talvez você não saiba, mas o Brasil tem o regime de meio ambiente mais rigoroso do mundo. Então o Brasil ele é extremamente forte em campanhas do meio ambiente. Pode até não parecer, pode soar diferente, estranho para você, mas é verdade. Então veja que as pessoas usam muito a ideia do desmatamento até para a questão do agronegócio, agropecuária, né, também nessa questão, porque o Brasil é extremamente forte no agronegócio. Então se nós fôssemos explorar a floresta amazônica para fazer plantio, aí sim o mundo ia ficar perdido, perdido que eu digo numa questão de que ninguém conseguiria bater o Brasil em alimentos, que o Brasil ia produzir muito mais alimento do que já produz. E com isso eles iriam ficar
na nossa mão, vamos assim dizer. A China, por exemplo, se alimenta porque vem comprar aqui no Brasil. Em outros países também se alimentam porque o Brasil compra daqui. Emmanuel Macron, presidente da França, recentemente ele chegou a comentar que não iria comprar mais coisas daqui por causa do desmatamento. Não vai fazer diferença se ele comprar aqui ou não, porque o que a França compra daqui é muito pouco. É algumas milhares de toneladas, mas isso para nós é muito pouco. A China, por exemplo, compra milhões de toneladas. Então veja que até essa questão do agronegócio, agora se inventaram sobre uma questão de mapear boi, né? Fazer. Tudo é campanha, questão de desmatamento, tudo um conglomerado de situações complexas que é difícil mesmo de explicar, de falar cada ponto, é realmente bem complexo. Para concluir, o Senhor nos ensina através da sua palavra que as catástrofes naturais são sinais visíveis da vinda do Filho do Homem. A falta de temor em degradar o meio ambiente também é um pecado que desagrada o coração de Deus. Desse modo, devemos cuidar com amor de tudo quanto o Criador sujeitou à nossa autoridade, que sejamos mordomos zelosos, pois Deus pedirá conta de tudo o que fizemos diante dele durante o tempo que ele nos concedeu neste planeta, pois todos fazem parte da criação de Deus, seja você também um jovem zeloso. Sim, nós precisamos, claro, preservar aquilo que está ao nosso alcance. Realmente existe, né, como já falei, existe de fato algumas situações, existe alguns desmatamento, é verdade, existe alguma parte do incêndio, a maioria dos incêndios florestais são de causas naturais, acontece mesmo em todo o mundo, não é só no Brasil. A taiga sofre muito disso também, roubam madeira da taiga, né? Mais uma vez eu lembrar, a taiga é a maior floresta do mundo, 3 vezes maior do que a nossa floresta amazônica. Então veja que as pessoas estão muito preocupadas, falam, né, de preocupação com a floresta amazônica, o que não é verdade. Só que a floresta amazônica ela tem alguns pontos. Por exemplo, existe muito minério na Amazônia, aqui no território ali da Amazônia. Quase que não está saindo, né? E também a questão do agronegócio, né? Então vejam que eles têm medo, na verdade. Então eles, por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos, ele tem um discurso de meio ambiente, o que, na verdade, para mim, ele não passa de mais uma marionete, principalmente uma marionete da China. Ele não sabe o que ele está falando. As pessoas falam da floresta amazônica como se a floresta amazônica fosse de todo mundo. Não, a floresta amazônica é do Brasil. Está no nosso território, é nosso. Então veja que é bem verdade que existem algumas situações, outras situações políticas envolvidas, mas sim, a floresta amazônica é nossa. Então ele quer, né, o Joe Biden, ele quer colocar o mundo contra o Brasil. E infelizmente a mídia brasileira, talvez não sei todas, né, mas a grande maioria, acabam acatando isso como se fosse verdade, porque foi o presidente dos Estados Unidos quem disse. Não, ele está completamente equivocado, nunca botou os pés na Amazônia, não tem noção do tamanho que ela é, não tem noção da preservação da Amazônia, não tem noção de nada e fica falando um monte de bobagens. Então você que é jovem, você precisa abrir a sua mente, não se deixar levar pelo que a mídia fala sobre o meio ambiente, sobre desmatamento. Me lembro que recentemente teve um incêndio nos Estados Unidos, acho que numa floresta lá, uma pequena floresta lá, e diziam que lá era um incêndio que estava acontecendo, parece que era na Califórnia, não tenho lembrança agora, mas na Amazônia era desmatamento. Não, gente, peraí, vamos entender. Por que lá é incêndio e aqui é desmatamento? Porque tudo aqui, que falam daqui, todas as emissoras, ou a maioria das emissoras do Brasil, acabam manchando a imagem da Amazônia de uma coisa completamente equivocada, a visão completamente errada, completamente equivocada do negócio. Mais uma vez eu vou falar que existem as catástrofes, existem os incêndios florestais, e às vezes muitas de proporções gigantes, é verdade, às vezes até são causados, né? Mas não da forma com que a mídia fala, né? Muitas das vezes a televisão fala de coisas que não é verdade. Mas que nós venhamos a cada dia mais compreender que quando acontecem os terremotos, os tsunamis da vida, por exemplo, né, como aconteceu lá na Indonésia, nós venhamos compreender que a volta do nosso Senhor está próxima. Quando houver catástrofes, pestes, né, doenças, enfermidades, que nós venhamos compreender que o fim está próximo, né? A Bíblia diz, inclusive, que a terra geme, né,
sobre a questão do meio ambiente, né, como está lá em Romanos capítulo 8. Então veja que, acho que é 8:28 de Romanos, vai nos falar alguma coisa. Então veja que vai nos esclarecer um pouco sobre isso. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é Romanos 8:28, mas eu vou deixar aqui a referência direitinho aqui na descrição. Então veja que, sim, até a terra geme sobre a questão do meio ambiente. É claro que nós precisamos compreender que precisamos preservar o nosso meio ambiente, aquilo que está ao nosso alcance. Mas daí dizer que existe efeito estufa, que a camada de ozônio, que o desmatamento, que as calotas vão derreter e vai inundar o mundo inteiro, isso é conversa, isso é mentira, isso é mentira. Até a questão do gelo, por exemplo, se você tiver num copo d'água aí, colocar um gelo dentro, você vai ver que quando o gelo derreter, a água vai estar na mesma altura. Por quê? Porque o gelo só vai ocupar o lugar, quando ele derreter, né? A água só vai ocupar o lugar que o gelo estava derretendo. Então, essa história de que o mundo vai acabar porque vai ficar inundado, porque a camada de ozônio, porque o efeito estufa, porque o derretimento, porque o aquecimento global, isso tudo é conversa. Isso não é verdade. As coisas que falam por aí, nada disso é verdade. Aí eles pegam muitas das vezes imagens de um urso polar, por alguma razão, ele está lá magrinho, né, não está comendo nada. Olha lá o aquecimento global que está fazendo, já está matando os ursos polares. Não, isso é mentira. Isso é conversa. Até porque, se nós fôssemos pensar, a Antártica, por exemplo, que é o maior deserto do mundo, se você for analisar, por que ele não derrete? E aí? Fica anos, décadas, séculos lá e ele não derrete. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz lá em Gênesis 8:22. O que vai acontecer naturalmente, as catástrofes naturais, o que vai acontecer naturalmente vai ser que as calotas, por exemplo, polares, elas vão derreter e depois vão congelar de novo. Outra parte vai ser congelada de novo. É um efeito natural que vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Por exemplo, as questões da Amazônia, por exemplo, quando uma planta é cortada, ao cheiro das águas ela brotará. E mais uma vez eu vou lembrar, as florestas, elas não são tão importantes como a mídia fala, como a televisão mostra. Não é verdade. O que nós dependemos mesmo são dos oceanos. Aí sim, no sistema ecológico, aí sim, no meio ambiente, aí sim, nós dependemos dos oceanos. Se os oceanos secassem, por exemplo, aí sim nós teríamos um problema. Mas as florestas, pode acabar com a floresta taiga, pode acabar com a floresta amazônica, que não acontecerá absolutamente coisa nenhuma em se tratando de aquecimento global, de efeito estufa, de camada de ozônio e blá, 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 blá. Isso é balela. Tudo que o pessoal está falando sobre o meio ambiente, 98% do que falam por aí é mentira. Então veja que às vezes eles pegam até um foco, né, de incêndio, está acontecendo um incêndio aqui, um desmatamento, e vai aumentar o aquecimento global e as calotas polares vão derreter. Mentira. Isso tudo é mentira. E isso é mentira porque a Bíblia diz o inverso. E é por isso que eu tenho firmeza no que eu posso dizer. Mesmo sem ser cientista. Mesmo sem ser cientista, eu posso falar porque a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Jó, que quando Deus sopra, as águas se congelam. Então, digamos que tudo seja derretido, que todas as calotas polares sejam derretidas. Deus sopra do céu e faz congelar de novo. Está lá no livro de Jó. Eu vou deixar na descrição para você ver as referências direitinho. Então você vê que as pessoas dizem situações com base em coisa nenhuma, com base em interesse próprio. Por exemplo, se hoje alguém tem uma empresa e ela é ecologicamente correta, ela vende mais. Por que ela vende mais? Porque as pessoas acreditam que aquela empresa está fazendo um bem para a sociedade, mas não está. Ela não está. Por exemplo, tu vai ver às vezes, vai ver um papelão, por exemplo, se você fazer isso aqui de novo, mandar isso de volta para o fornecedor, tantas árvores deixarão de ser desmatadas. Mentira, é conversa. Eles estão querendo que você devolva aquilo para eles terem o fato de usar de novo e não ter que gastar mais matéria-prima, mais mão de obra e ter mais gastos para a empresa. Somente isso. Tudo é balela. Tudo que esse povo fala é balela. 98% das coisas que as pessoas
falam sobre o meio ambiente não passa de coisas completamente infundadas. A própria ciência, por exemplo, vai falar que não é verdade. Por exemplo, a questão do desmatamento, quando você... Dia desses, vou falar o que aconteceu na minha casa. Um dia desses eu precisei colocar fogo em algumas coisas na minha casa e deu um fogaréu enorme. E o que aconteceu? Aquele fogo queimou meu pezinho de acerola. Sabe o que aconteceu depois? Falei, bom, como a Bíblia diz em Jó 14:7, que é o cheiro das águas brotará, será que é isso mesmo? E deixei lá, você precisa ver como está o meu pezinho de acerola verde, bonito. Por quê? Porque mesmo o fogo pegando ali, a raiz dela continuou firme. Então, quando choveu, ela começou a florescer devagarzinho, devagarzinho, e hoje ela está bonita. De novo, a mesma coisa acontece com o meio ambiente. É o que a Bíblia fala lá em Jó 14:7. Você pode ver lá. Ao cheiro das águas brotará. E mais uma vez eu vou te lembrar que o texto é literal, que ali não é para o homem. Existem até algumas músicas bonitas e tudo, mas alguns louvores bonitos que falam, né, que ao cheiro das águas brotará, a tua esperança vai aumentar e tal. Mas ali o texto é literal, não é usado para nós. Tanto é que depois ele fala, né, que mas ao homem não tem nenhuma esperança, né? Então, ali o texto ali é literal. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, você seja uma pessoa zelosa do meio ambiente, você cuide daquilo que tem que cuidar, fazer o que tem que fazer reciclagem de lixo, por exemplo, você faz as coisas direitinho. E não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!